Olá a todos, Boa bem-vindos, noite. Boa noite. bem-vindos à assistência espiritual do Centro Espírita União e Fraternidade. E vamos assim iniciando, né, nossa assistência à distância, nos unindo em oração a Jesus, aos benfeitores espirituais, que com toda certeza se direcionaram para os locais onde nós estamos, para nos trazer essas energias de refazimento, de equilíbrio, de saúde, de paz. Nós vamos assim, nos unindo a esses amigos queridos, abrindo os nossos corações confiantes na ajuda que receberemos hoje. Nós vamos pedindo para que Jesus e seus mensageiros possam envolver a nossa mente, para que tenhamos clareza de entendimento, para compreendermos tudo aquilo que o Marcos falará hoje, que as suas reflexões possam tocar nossos corações, que possamos compreender esses ensinamentos e, principalmente, Senhor, colocarmos em prática na nossa vida. O Senhor que nos trouxe a mensagem do Teu Evangelho como uma bússola direcionando o nosso caminho para a felicidade, para o bem, para o amor, que possamos ter esta força de compreendermos e de agirmos de acordo com as suas diretrizes. Que durante todos esse pequeno tempo que nós estivermos aqui reunidos em reflexão, possamos receber tudo aquilo que nós necessitamos. E assim envoltos nessa cúpula de luz, nós vamos iniciando o encontro desta noite, oferecendo a Jesus a prece que ele nos ensinou, como forma de agradecermos, de rogarmos e de louvarmos a Deus, o nosso Pai, pela nossa vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E vamos envolvendo nossas vibrações carinhosas, o Marcos, para que ele sinta o fortalecimento dessa equipe espiritual, o inspirando, para que as suas palavras possam ser simples e chegar tocando os nossos corações. Que assim seja. Obrigado, Mônica. Muito boa noite a todos. Mais uma vez é uma alegria imensa estar aqui com vocês. E hoje a passagem que eu escolhi, na passagem não, um texto, né, que eu escolhi para fazer o comentário é a Prece de São Francisco. Essa prece ela tem um significado muito bonito para mim, não é? E eu tenho certeza que para muita gente também. São Francisco ele foi uma pessoa como nós, não é? Comum, era um jovem, vivia na cidade de Assis, na Itália. Na verdade, ele nem chamava Francisco, né? O nome dele era Giovanni, Giovanni di Pietro Bernardoni. E ele era filho de um comerciante muito rico na cidade, e por causa disso o Giovanni não precisava trabalhar, não é? Ele era um jovem, como se fosse hoje em dia, a gente poderia classificá-lo como um baladeiro, né? Ou numa linguagem um pouquinho mais antiga, como um playboy. O Francisco, o Giovanni, antes de ser Francisco, ele gostava de festas, gostava de passear com seus amigos, gostava de gastar dinheiro com bebidas, com mulheres, enfim, coisas comuns da sua época e comuns ainda hoje para uma parte muito grande da nossa juventude, né? E então, por isso que eu digo, ele era uma pessoa como nós.
E aí a gente não vai fazer aqui uma biografia dele, né? Mas vou dizer que por um fator específico da vida dele, ele recebeu um chamado íntimo para pregar o Evangelho de Jesus, né? Quando ele recebeu esse chamado íntimo, antes disso, né? Por que de Giovanni ele virou Francisco? Dizem, não é comprovado, né? Mas há algumas evidências que falam que como ele gostava, ele morava lá na Itália, na cidade de Assis, e naquela época, já no começo aí dos anos 1100, mas no final dos anos 1100, começo dos anos 1200, a França já era um polo cultural, né, bastante conhecido, e ele gostava muito das coisas francesas, então os amigos o chamavam de Francesco em relação a francês, né, e aí por isso ele acabou sendo conhecido como Francesco e adotou esse nome de Francisco depois. Por que ele resolveu mudar de nome? Porque ele mudou toda a vida dele. Ele abandonou aquela existência de luxo, de riqueza, de não trabalho, para se dedicar à divulgação do Evangelho de Jesus. E dentro de uma das faces mais bonitas que ela tem, que é a divulgação do Evangelho de Jesus para os necessitados, para os pobres, não é? Porque na época dele, que era ali a entrada da Idade Média, os ricos tinham acesso às missas, aos evangelhos, e os pobres, como sempre aconteceu na história da humanidade, eram excluídos, né? Inclusive pela igreja. E aí Francisco vai levar esse evangelho para os pobres, e para fazer isso, ele se fez pobre também. Francisco fez um voto de pobreza, que até hoje é seguido pelos franciscanos, que foi a ordem que ele fundou. Então, ele abriu mão de toda a sua fortuna, teve até uma discussão com o seu pai, não é? Que o pai disse que se ele continuasse naquele caminho, ele ia ser deserdado. E aí imaginem o escândalo disso em praça pública, na principal praça da cidade de Assis, ele fica nu, ele tira toda a roupa do seu corpo e diz, olha, nem a sua roupa eu quero mais, então. E dali para frente ele vai, não é? Apenas com um tipo de veste, com aquele manto dos franciscanos, que tem aquele capuz para proteger do frio, com uma sandália nos pés, e vai ter uma vida, então, inteiramente dedicada à divulgação do Evangelho. E por que a prece dele eu acho que é muito importante, não é? Porque ela traz, dentro de cada frase, instruções e conselhos para a nossa vida muito profundos. Por exemplo, a frase que dá início à prece de São Francisco é Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olha que coisa bonita. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Naquela época, eu não sei direito como que era o mundo. Hoje, a gente pode falar com bastante certeza que o mundo está bastante conturbado, não é? Tudo é motivo de discussão, tudo é motivo de debate. A internet, ela tem uma face maravilhosa, que é de facilitar toda a chegada das informações para a gente, não é? Tudo ao alcance do nosso telefone celular, de um computador, porém ela tem uma face perversa também, que ela deu voz a tanta gente, e aí todo mundo agora acha que tem que dar opinião sobre tudo. E a gente não precisa dar opinião sobre tudo, principalmente sobre aquilo que a gente não conhece, não é? E quando a gente começa a se meter em assuntos que não conhece ou tenta impor o nosso ponto de vista aos outros, a gente discute, não é? E aí se discute por tudo hoje no mundo. Se discute por política, por futebol, por gosto artístico. E seria tão mais fácil se cada um vivesse dentro da sua compreensão, dentro do seu entendimento, com respeito um pelos outros, não é? Então, por isso, quando Francisco diz Senhor, se dirigindo a Jesus, não é? Fazei-me instrumento da vossa paz. Jesus, quando mandou os apóstolos irem pregar a Boa Nova, ele recomendou, vão até as casas, entrem nas cidades e digam assim, a paz seja convosco. Se aceitarem essa paz que vocês estão dando, vocês ficarão lá. Se não, vocês sacudam a poeira das suas sandálias, virem as costas e vão para outra cidade. Então, já há 2000 anos atrás, Jesus dizia que a paz é essencial para uma boa convivência, é essencial para a conquista da felicidade. E aí é interessante a gente ver que quando a gente encarna essa recomendação ou esse pedido de Francisco, Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz, eu estou me tornando um pacificador, que, apesar da palavra ser bastante parecida, é diferente de uma pessoa pacífica, não é? Aquele cara pacífico é o cara tranquilo, que não se mete em confusão, não é? Gosta de fazer lá o serviço dele e depois vai para casa sossegado. É muito bom ser pacífico, a gente acaba não discutindo com os outros, mas o pacificador vai além disso. Além como?
continuando com a prece de São Francisco. O que ele pede para Jesus ajudá-lo a fazer? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Aí, quando a pessoa se reveste do intuito de ser sinceramente um pacificador, ela não coloca condicionantes. Quando eu digo assim, onde houver ódio, que eu leve o amor, não tem depois do amor uma vírgula, que eu vou completar com uma frase assim, desde que aquela pessoa que tinha algum mal contra mim concorde comigo. Não, não tem. É simplesmente assim, onde houver ódio, que eu leve o amor. Uma coisa que vai brotar do meu coração e eu vou fazer com que ela se espalhe num ambiente que está conturbado, que tem ofensas, que tem brigas, não é? Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Da mesma maneira que na primeira frase que eu falei, não tem uma vírgula e um condicionante depois. Olha, onde houver ofensas, que eu leve o perdão, desde que a outra pessoa dê o braço a torcer e diga que eu estava certo. Francisco não falou isso, ele só falou onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E aí a gente subentende, mesmo que eu esteja certo, mesmo que a outra parte tenha me ofendido, mesmo que eu tenha razão, não faz mal. Que eu leve o perdão naquele ambiente onde as pessoas não se falam mais, onde famílias brigaram, onde pai discutiu com filho, onde mãe brigou com o marido, onde irmão brigou contra irmão, que eu leve o perdão onde tem esse mar de ofensas. Onde houver discórdia, que eu leve a união, é a mesma coisa. Desde que a pessoa, então, ceda, dê o braço a torcer, não, nada disso. Aonde está havendo discórdia, onde está havendo uma discussão, onde está havendo uma divergência de opiniões, que eu leve a união. Como? Através, muitas vezes, do meu silêncio, através do meu abraço amigo, não é? Através daquele aconchego que eu posso dar para quem está nervoso. Quando a pessoa está discutindo e está nervosa, adianta alguma coisa querer debater com ela? Não adianta. Ela vai ter as emoções dela alteradas naquele momento, então talvez o silêncio seja a melhor resposta para as ofensas que ela está proferindo. Talvez o abraço carinhoso seja aquilo que vai desarmar a pessoa que está com tanta brutalidade na sua voz. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. Não é? O que é levar a fé? Levar a certeza de que Deus olha por nós. E essa fé pode ser levada de tantas maneiras diferentes, não é? Através da nossa demonstração, da nossa resignação, da nossa aceitação das coisas que acontecem na nossa vida, nós podemos ser exemplos para os outros. Quando a pessoa duvida, não é? Ela coloca em xeque a bondade de Deus ou a justiça divina, ela precisa de alguém que lhe mostre que Deus é bom e justo ao infinito, mas não através de palavras. O próprio Francisco de Assis recomendou aos seus seguidores: preguem o evangelho o tempo todo. Se for preciso, usem palavras. Olha só que frase bacana. Preguem o evangelho sem usar palavras? Como? Pelo exemplo, não é? O exemplo arrasta multidões, o exemplo cativa. Um argumento pode convencer, mas o exemplo arrasta, não é? Essa é uma outra máxima que existe. Se eu sou uma pessoa de bom caráter, se eu faço aquilo que eu prego, eu estou dando exemplo, como Jesus fazia. Muito mais do que falar, ele exemplificava. Quando ele diz para os seus discípulos que o maior seja aquele que mais serve, isso ele já tinha mostrado durante toda a vida dele. Ele sempre serviu, ele sempre procurou o que estava em necessidade para ver o que podia fazer com ele. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Nossa, às vezes a gente interpreta de uma forma tão errada essa frase e usa de uma sinceridade bruta para jogar na cara da outra pessoa aquilo que, na nossa opinião, tem que ser mostrado, porque a verdade não é isso, não é? Onde houver erro, que eu leve a verdade, também fazendo contorno, também indo por detrás, sem ofensas, sem magoar o outro, através da minha calma, da minha paciência, do meu argumento sensato e ponderado. Aí o mais interessante de tudo, não é? A gente, continuando, né, na frase, onde houver desespero, que eu leve esperança, onde houver tristeza, que eu leve alegria, e onde houver trevas, que eu leve a luz. Como que eu posso levar a luz no sentido de esclarecimento, não é? Como que eu posso levar esclarecimento para quem está sofrendo se eu mesmo não estou esclarecido? Como que eu posso levar alegria para aquela família que mora perto de mim, que vive numa tristeza danada, porque né, tem muita gente doente em casa, alguém muito querido desencarnou há pouco tempo, se eu sou uma pessoa triste?
Vejam que isso tem uma diferença. A minha vida pode estar triste, eu também posso estar passando por muitas dificuldades que abalam um pouco o meu moral, mas eu estar vivendo uma situação triste não me obriga a ser uma pessoa triste. Eu posso ser uma pessoa alegre. E como que eu vou ser uma pessoa alegre? Entendendo que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Deus é infinitamente bom e misericordioso. Ele não deixaria que nada de ruim acontecesse com a gente. Ah, Marcos, mas tanta coisa ruim acontece na minha vida. Não são coisas ruins, são aprendizados que você está recebendo pela misericórdia divina. Depois que você passar por isso, se você tiver olhos de enxergar um pouquinho de mais alto, não vendo só essa existência atual, ou até mesmo só esse momento atual, porque dentro da nossa existência nós podemos passar momentos tão desafiadores que parece que a nossa vida toda é terrível, mas aquele momento desafiador vai durar um dia, uma semana, um mês, um ano e vai passar. Né? Tudo passa, como dizia Chico Xavier. E aí a gente vai ver, então, que aquilo foi um aprendizado. Tudo concorre para o nosso bem, tudo vem para o nosso bem. Eu estou querendo dizer que a gente tem que ter no nosso interior aquilo que a gente se propõe a dar para os outros. E aí, quando eu estava preparando essa palestra, eu procurei algum material na internet, não é? E eu achei eu não sei como é que chama quando um pastor fala, o padre é homilia, né? Acho que é sermão quando o pastor fala. Eu achei um sermão de um pastor protestante muito interessante, gente. A história, ela é até bizarra porque ela é meio absurda, mas o significado dela é bacana. Eu vou contar essa história para vocês. Havia um jovem, um rapaz, que tinha um compromisso muito importante naquela noite. E aí, não é? Ele estava trabalhando, ele estava com a cabeça fixa naquele compromisso. Então, quando chegou o final do expediente, ele foi para casa, tomou um banho, trocou de roupa, não é? Porque ele queria chegar bem arrumado do compromisso, pegou a chave do seu carro e quando ia se dirigir para a porta, porque ele queria ir de carro, ele não ia pegar ônibus, não podia demorar muito, ele não queria se atrasar, a luz da casa dele acabou e ficou uma escuridão danada lá, por quê? Porque já era de noite, ele tinha saído do serviço no finalzinho da tarde, chegou em casa, tomou banho e tal, né? Era de noite e ficou muito escuro dentro de casa. Só que como ele estava muito interessado naquele compromisso, ele foi embora mesmo assim. Na saída, indo em direção à porta, ele tropeçou em algum objeto que estava lá pelo caminho, e aí a chave do carro dele caiu no chão. Aí, né, ele, puxa vida, como é que eu vou pegar minha chave agora se está tudo escuro aqui dentro? Ele ajoelhou e começou a tatear o chão. Reconheceu lá o tapete, reconheceu o piso de madeira que tinha depois do tapete e nada de achar a chave. Aí ele começou a ficar meio desesperado já, porque ele tinha horário para aquele compromisso. E estava muito escuro lá dentro da casa dele. Aí depois de uns 10 minutos procurando, ele já suando, preocupado, não é? Ele levanta a cabeça e quando olha para a janela, ele percebe que a luz estava faltando só dentro da casa dele. Na rua estava muito claro, os postes de iluminação estavam iluminando mais, o problema tinha sido na casa dele. Aí ele teve uma ideia absurda, né, gente? Ele pensou assim, puxa, eu não consigo encontrar minha chave aqui dentro porque está muito escuro, eu vou procurar ela lá fora porque está claro. Né? Aí ele levanta, vai para a porta, sai de casa e começa a procurar a chave na frente da casa dele, na calçada, no jardim, no meio-fio, olha no meio da rua e fica ali, não é? Durante alguns minutos procurando. Aí um dos vizinhos que estava observando o que estava acontecendo percebe a preocupação, né, daquele rapaz, sai da sua casa, chega para ele e fala, você está com algum problema? Eu posso te ajudar? Ah, eu estou com um problemão, já estou atrasado para o meu compromisso, não dá tempo mais de eu chamar um táxi, não dá tempo de eu pegar um ônibus, então preciso de carro, só que eu perdi a chave do meu carro. E o vizinho, ah, não tem problema, a gente vai achar. E aí os dois ficam procurando na rua. Óbvio que não encontraram, porque a chave tinha caído dentro de casa, né? Aí eles procuram, depois de uns 10 minutos ali já de procura infrutífera, o vizinho pergunta assim, você sabe mais ou menos onde você deixou cair a chave para a gente se concentrar naquela região? Ele falou, sei, eu deixei cair a chave lá na minha sala. Aí o vizinho fala, mas você está procurando aqui fora? Ele falou, pois é, lá dentro de casa está muito escuro, eu não consigo achar, eu vim procurar aqui fora porque está mais claro. Aí olha só que coisa bizarra, né, gente? Uma história sem pé nem cabeça essa, né? Mas ela tem um significado muito bacana. Não adianta a gente procurar lá fora o que está perdido aqui dentro da gente, não é?
Não adianta alguém querer me ajudar a encontrar a felicidade, aí a luz, a gente pode trocar isso por felicidade, ou trocar por paz, não é? Já que a gente está falando da oração de São Francisco, Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz, não adianta eu procurar a paz ou a felicidade lá fora, se aqui dentro ela está perdida, ela não existe. E aí a história tem um outro ponto ainda bastante interessante. Mesmo que eu saia em direção à luz, e isso é muito bom, porque eu estou me movendo, eu percebo que lá tem uma condição melhor do que aqui dentro. Então eu me movo em direção à luz. E alguém lá fora me ajuda, se propõe a me ajudar, como aquele vizinho se propôs a ajudá-lo a procurar a chave. E quem que nos ajuda? Milhares de pessoas, não é? Os nossos parentes, os nossos cônjuges, os nossos filhos, as pessoas dentro do nosso serviço, os companheiros do centro espírita, os padres das igrejas, os pastores dos templos religiosos, todos eles podem, com toda a boa vontade do mundo, nos ajudar a encontrar a paz, a encontrar a felicidade, a encontrar o amor. Mas se essas coisas não existirem dentro de nós, eu não vou achar. Eu tenho que achar primeiro aqui dentro para depois eu conseguir colocar para fora. Então, repetindo a oração, quando eu peço assim, quando houver ódio que eu leve o amor, que o amor brote do meu coração, que ele saia de dentro de mim. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Não adianta nada eu recomendar o perdão para os outros se eu sou uma pessoa rancorosa e vingativa. Eu preciso fazer o perdão nascer dentro do meu coração para que ele se externe e vá em direção aos outros. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Eu acho que esse é o mais simbólico da oração de São Francisco. Como que eu vou levar a luz para os outros se eu sou escuro por dentro? Não é? Eu posso até levar ajuda. Olha, eu sei aconselhar. Você vai fazer o evangelho no lar, você vai viver pacificamente com os outros, tal, tal, tal. Mas eu vou falar da boca para fora, porque às vezes a intelectualidade ela vai mais rápida do que a nossa moral, não é? Eu tenho que desenvolver a luz aqui dentro. E isso não é só uma linguagem figurada. As pessoas que aplicam as suas vidas no serviço ao próximo, elas se autoiluminam, elas voltam para o mundo espiritual irradiando luz. Quanto mais bem, quanto mais amor nós espalharmos, maior será a nossa luminosidade. E aí essa frase, onde houver trevas que eu leve a luz, vai fazer todo sentido na vida da gente. E, fechando a oração de São Francisco, então, vem aí uma lição de humildade e de combate ao egoísmo, porque na parte final, o que Francisco pede para Jesus? Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, mesmo que eu não tenha consolo, mas se eu tiver o consolo dentro de mim, vindo da certeza de que Jesus está me protegendo, de que Deus não vai fazer nada, não vai permitir com que nada que me prejudique aconteça, eu vou ter consolo dentro de mim. E mesmo que eu passe por uma aflição e não seja consolado, eu posso oferecer consolo para os outros. E eu vou receber isso de volta depois, pois é dando que se recebe. Mesmo que eu não seja compreendido pelos outros, mas dentro do meu coração eu tenho a compreensão forte e sincera de que Jesus é o caminho, eu vou conseguir levar a compreensão para os outros. E em relação ao amor, a mesma coisa. Se eu tenho amor dentro do meu coração, mesmo que eu não seja amado, mesmo que eu tenha uma vida solitária, mesmo que os meus relacionamentos tenham dado errado aqui na Terra, e aí nisso vai entrar um monte de detalhes kármicos, não é? Vindos de outras vidas aí que não nos compete falar agora, eu estou vivendo solitariamente, mas eu posso amar, eu posso expressar o meu amor de todas as formas possíveis, e eu posso dar amor. Com certeza, uma parte desse amor acaba voltando para mim, seja de que forma for. E aí, não é quando São Francisco diz que é morrendo que se vive para a vida eterna, eu me lembro de Paulo, não é? Que numa das suas cartas ele diz que é preciso que o homem velho morra dentro de nós, para que nasça o homem novo em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, não é morrendo. Para eu ser feliz, para eu conquistar a felicidade, para eu conquistar a paz, eu não preciso deixar a vida física na Terra e ir buscá-la no plano espiritual. Eu posso perfeitamente ser feliz aqui. A Terra ainda não é um lugar de felicidade plena, mas nós podemos ter momentos
muito bons de felicidade aqui, não é? Como? Fazendo morrer tudo aquilo que me remete ao meu passado de culpa, de equívoco, de erros, não é? Tudo aquilo que faz parte do meu homem velho. Quando eu permito que o homem novo nasça em nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou compreendendo, eu estou acendendo essa luz dentro de mim e fazendo, então, ao contrário do que fez o homem da historinha. Eu acho aquela chave da felicidade aqui dentro, mesmo quando eu estava em trevas, mesmo quando eu estava escuro. E aí, na hora que eu acho essa chave, parece então que o concerto da luz ali se faz, a minha casa fica toda iluminada, e eu consigo, então, começar a distribuir isso para os outros também. A certeza que nós temos que ter é de que Jesus está sempre ao nosso lado. Quando eu peço para ser um instrumento da paz, olha só, eu não estou dizendo para eu ser a paz, eu sou um instrumento da paz. Deus opera aqui na Terra por meio de nós, seres humanos. Nós somos os braços, as mãos, a boca de Jesus. Hoje, Jesus não está mais fisicamente presente para curar um doente, para levar um alimento para quem tem fome, para agasalhar quem tem frio. Ele faz isso através da nossa ação. Então, quando nós nos entregamos a essas coisas, estamos sendo pacificadores, estamos cumprindo a prece de São Francisco e exemplificando o Evangelho sem palavras. É isso, então, que acho que a gente tem que levar para reflexão, não é? Porque, por mais difícil que seja a nossa vida, por piores que sejam os nossos obstáculos aí, não é? Por mais dura que esteja a situação que estamos aí enfrentando, nós temos dentro de nós um potencial imenso, incrível, e não por nós isso, porque nós somos muito pequenos ainda, não é? Mas porque Jesus olha por cada um de nós. Jesus está presente no nosso coração, e se nós nos sintonizarmos com essa sua energia amorosa, os nossos lábios falarão de amor, os nossos olhos enxergarão amor onde outras pessoas podem ver outras coisas, os nossos ouvidos escutarão amor onde outras pessoas podem ouvir ofensas e outras coisas. Sejamos instrumentos da paz de Jesus. É isso que eu desejo para todos nós. Obrigado pela atenção de vocês. Gosto bastante de fazer esse evangelho. Obrigado, Mônica, pelo convite. Obrigada, Marcos, por esses momentos tão enriquecedores. E a recordação dessa oração de São Francisco ilumina tanto a nossa mente, o nosso coração, nos dando esse consolo, essa esperança, esse objetivo de vida. E assim, nesse instante, nós vamos aproveitando essa oportunidade e levarmos o amor, levarmos a luz, levarmos a fé, levarmos o entendimento, através do nosso pensamento, com o nosso sentimento, a todo local deste planeta que tenha uma criatura em sofrimento. Vibremos muita luz para que a Terra possa receber em seus corações o amor, o entendimento, a paz e o perdão. Que os lares da Terra sejam esses núcleos de entendimento, de amor, de união, de fraternidade, de respeito e colaboração. Que os povos possam se unir em auxílio mútuo, que a fraternidade possa ser o lema de todo o nosso planeta. Vibremos saúde, bom ânimo, força, coragem a todos os doentes do nosso planeta. Que nesse instante Jesus derrame as suas bênçãos sobre eles e que recebam assim um lenitivo para suas dores. Assim também, rogamos a Jesus que envolva todos os médicos, para que possam ser inspirados e fazer o melhor por todos os seus pacientes. Aos dirigentes de nações, vibremos muita luz,
ética, boa conduta e responsabilidade. Aqueles dirigentes que promovem a guerra, que possam, Senhor, despertar para essa atitude tão equivocada que eles estão tomando. E assim que vibremos pela paz, pelo entendimento entre essas nações que se encontram em conflitos. Vibremos, Jesus, para que todos os espíritos que estão retornando à pátria espiritual possam ser acolhidos, tenham aceitação do seu retorno. Aqueles que ficaram, que tenham seus corações envoltos na fé, na certeza de que essa separação é apenas momentânea. Vibremos, Senhor, por esses locais que estão passando por cataclismas, por essas situações difíceis, em especial o sul do nosso país. Que essas famílias tenham muita força para passar por esses momentos tão dolorosos e que todos possam se unir em solidariedade, auxiliando essas criaturas. Vibremos pelas nossas irmãzinhas equivocadas que vendem seus corpos, pelos nossos irmãos que se comprazem na disseminação da mentira. Vamos vibrando por todos aqueles, Senhor, que se comprazem no mal, nos vícios de toda a ordem, que possam despertar, acordar, Senhor, para aquilo que eles estão fazendo para eles mesmos, comprometendo a sua vida, comprometendo essa existência de aprendizado, vibrando fortalecimento a todos os trabalhadores do bem. E assim, amor, paz e luz, a velhice desamparada, a orfandade e muita esperança, muito amor, uma luz intensa de fé, de alegria, de bom ânimo aos corações aflitos, àqueles que passam pelas doenças da alma, pela depressão, pela síndrome do pânico, e por aqueles que têm aquela dor tamanha ou vazio tamanho que pensam em tirar a própria vida. Que essas pessoas sintam o nosso abraço, que possam ter pessoas no seu caminho que as ajudem a se libertar desse momento tão cinza em suas vidas e que encontrem o colorido do amor, a alegria de viver, a esperança e a certeza do amparo divino e de que eles, de que todos nós somos capazes de passar por esses momentos desafiadores e difíceis. E como foi dito hoje, porque tudo passa. E assim, nós vamos nos preparando para recebermos dessa equipe espiritual o passe. Passe é uma transfusão de energias que nesse momento serão ofertadas a cada um de nós pelos mensageiros de Jesus. Esses espíritos abnegados que com todo amor se dirigem até nós e conseguem se aproximar de nós pela nossa vontade, pela nossa sintonia, pelo desejo que nós estamos tendo de recebermos esses fluidos benéficos e salutares. Ao mesmo tempo, esses amigos queridos vão projetando na água que nós deixamos ao nosso lado aqueles fluidos de natureza salutar, para que essa água se transforme no remédio necessário para cada um de nós. Sabemos que essas energias irão beneficiar o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual e o nosso corpo mental. E que esses amigos, em nome de Jesus, também trazem para o nosso lar a limpeza, as vibrações de paz, de fortalecimento e de equilíbrio que se esparramam por todos os cantos, envolvendo também os nossos familiares que estão participando conosco, aqueles que ainda chegarão, que recebam também o carinho,
essas energias benéficas. E é assim que nós vamos abrindo os nossos corações, na certeza absoluta de que estamos recebendo tudo aquilo que nós necessitamos. Nesse instante, esses amigos queridos se colocam ao nosso lado e, espalmando as suas mãos sobre as nossas cabeças, eles derramam aquele jato de energia, esses fluidos luminosos e intensos, que se derramam do alto, se esparramando pela nossa cabeça, envolvendo ombros, braços, tronco, pernas e pés. Essas luzes coloridas vão tocando o nosso corpo físico, sendo absorvida pelas nossas células do corpo físico, espiritual e mental, transformando as células do corpo doentes em células saudáveis, as células espirituais em desequilíbrio em equilíbrio, fortalecendo a nossa mente no bem, na luz e no amor. E é assim que essa cúpula luminosa nos envolve, abastece nosso coração de amor, de fé, de esperança e de alegria. E nós agradecemos a Jesus por todos esses fluidos que estamos aqui recebendo nesse instante. E depositamos aos pés de Jesus a nossa gratidão. A nossa gratidão também a Deus, o nosso Pai, que conhece as nossas deficiências, que sabe daquilo que nós somos capazes, mas também sabe das nossas angústias. E nesse instante, nós, em nosso pensamento, depositamos nos pés de Jesus as nossas dúvidas, as nossas angústias, as nossas preocupações, o nosso medo. E vamos rogando a Jesus que nos dê a força, a coragem, o bom ânimo para enfrentarmos os problemas, para enfrentarmos as situações difíceis, para superarmos os obstáculos, porque temos a certeza de que Jesus está ao nosso lado, nos conduzindo para que possamos realmente conseguirmos ter a vitória que o Pai deseja. E assim, na esperança de que amanhã será um novo dia com uma nova oportunidade de recomeço, nós nos despedimos, agradecendo a toda essa equipe por tanto bem que foi derramado sobre cada um de nós. Que possamos utilizar essas energias dentro das nossas necessidades até uma próxima oportunidade. Graças a Deus. Que assim seja.